Mais uma vez eu cumprimento a você e sua família com a gloriosa paz do Senhor. Vamos mais uma vez estar meditando na palavra de Deus, desta feita no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 7 e o versículo de número 8, que nos diz o seguinte: Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Queridos, no vídeo que nós fizemos ontem, nós estivemos falando sobre Moisés, sobre Josué. Nesse mesmo capítulo, a gente meditou no versículo de número 2 e no versículo de número 6 desse mesmo capítulo. Se você assistiu o vídeo de ontem, que foi lançado às 17 horas, 5 horas da tarde, você vai perceber que nós estamos dando continuidade à história, não é? Que está contida dentro desse capítulo de número 1 do livro de Josué. Se você não assistiu, aí você vai lá e vê que tem um vídeo lá tratando deste assunto. E você vai ter a continuidade a partir desse momento aqui. Bom, como eu disse no vídeo anterior, de ontem, nós falamos que Deus apareceu a Josué depois da morte de Moisés e orientou ele como devia fazer, animou ele para que ele continuasse levando o povo à terra de Canaã. E a partir desse momento, do versículo de número 7, Deus renova de novo, porque no versículo 2 e o versículo 6, Deus pede que Josué se ponha de pé, se anime, se esforce. E o versículo 7, ele começa Deus dizendo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Mas quando já vamos para a segunda parte do versículo de número 7, Deus começa agora a tratar com Josué sobre o como ele devia ou o que ele devia fazer a partir daquele momento. Parece que Josué já está erguido, já está de pé, decidido a abraçar a proposta que Deus havia tratado com ele, ou seja, continuar caminhando com o povo para a terra de Canaã, a terra prometida. Porém, Deus traz à memória de Josué o manual. E esse manual foi dado por Deus a Moisés. E Moisés havia deixado esse manual para que o seu sucessor, no caso Josué, ele tivesse o cuidado de buscar dirigir suas ações, conduzir o povo conforme o manual que fora deixado. Veja bem o que diz o versículo de número 7, na segunda parte em diante. Aí ele diz o seguinte: tu tem bom ânimo, esforça-te para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Aqui aparece a palavra lei, que era a Bíblia dos dias de Josué, nos dias de Moisés. Qual era a Bíblia que estava aqui nas mãos de Josué? Eram os 5 primeiros livros da Bíblia: o Gênesis, o Êxodo, o Número, o Levítico e Deuteronômio. O resto do cânon do Velho Testamento ainda não havia sido compilado, não tinha ainda sido escrito. Mas esses 5 livros já eram lidos e eles eram o manual de Deus para que toda a conduta do povo fosse submetida
aquele manual, aquela palavra. E quando Deus trata de vários assuntos com Josué, como já falamos no vídeo anterior, Deus chama a atenção de Josué para que ele tenha o cuidado de observar este livro, a lei que Moisés havia dado. É interessante que Moisés teve o cuidado de escrever e teve o cuidado de guardar este livro durante o tempo que ele estava na frente do povo. Moisés teve o cuidado para que esse livro não fosse destruído, não ficasse para trás. E quando Deus diz assim, que o meu servo Moisés te ordenou, é porque, na verdade, estava guardado este material, a Bíblia, lá na Bíblia, é onde está toda a vontade de Deus para comigo e para com você. Por isso, queridos, é interessante que leiamos a Bíblia. Nos dias do ministério de Jesus, ele disse: vocês erram por não lerem as Escrituras. Porque quando nós começamos a ler as Escrituras, a gente começa a descobrir qual é a vontade de Deus. Quando a gente quer aprender sobre matemática, que não temos um professor para ensinar presencialmente, a gente vai ler sobre matemática. Português, vamos pegar um livro que fala de português, de história, semelhantemente. Seja qual o assunto que a gente quer se inteirar, a gente vai procurar um livro que trate do assunto que a gente precisa. Concorda? Bem, quando nós quisermos ou quando precisamos saber sobre Deus, qual livro que nós precisamos ler? É a Bíblia. Porque, como eu já disse, é lá onde está toda a vontade de Deus para com todas as criaturas que Ele criou, no Brasil e em toda a face da terra, em todos os tempos. Aí, Deus diz para Josué: você toma cuidado para fazer conforme o meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, nós encontramos que quando Moisés estava para partir, Deus disse que Moisés não ia entrar na terra prometida. Ele levou Moisés a um monte, e do monte ele viu a terra, e Deus disse: olha, tu vai ver com os teus olhos, mas tu não vai entrar lá. Quando Moisés desce do monte, Deus ordenou que ele colocasse as mãos sobre a cabeça de Josué, orasse por ele. Ali não era uma oração apenas para solicitar ou suplicar a bênção de Deus sobre Josué, mas aquilo também indicava uma transferência de autoridade, de direção. A partir daquele momento, Moisés estava dando a Josué a direção daquele trabalho, ou a direção do povo. E ele diz aqui, olha, como ele te ordenou, você toma o cuidado como ele te mandou. Aí ele diz: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Você precisa ter esse cuidado, Josué, porque aqueles que se desviam, é claro, não chega no objetivo, no destino esperado. Imagine você que vai em direção a uma cidade, a um lugar, e de repente você pega um caminho para a direita ou para a esquerda. Significa dizer que você saiu da rota que você pretende. E descobrindo isso, o que é que devemos fazer? Retornar de imediato, senão nunca chegaremos ao destino que pretendemos. Concorda comigo? Bom, Deus diz para Josué: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque prudentemente te conduzirás por onde quer que andares. Observe bem, queridos, entre tantas coisas importantes que acontecem na vida do homem, na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa, quando ele observa a palavra de Deus, é que ele consegue andar com prudência. O que é prudência? A palavra prudência é conhecida também como domínio próprio, como temperança e outros adjetivos que você vai encontrar. Mas prudência tem a ver com isso. A pessoa que conhece a palavra, a pessoa que tem conhecimento bíblico, ele passa a ser uma pessoa prudente, ou seja, a prudência impede ele de fazer alguma coisa precipitada, ele ter atitudes precipitadas. A prudência faz com que ele tenha calma, paciência
e analise, estude e tenha como conclusão a melhor das atitudes que ele pode tomar para que ele não sofra descontinuidade daquilo que está fazendo, daquilo que ele quer, como também aqueles que dependem deles. É o caso de Josué. Nós falamos no vídeo anterior que Deus prometeu que Israel ia herdar a terra, mas essa herança que Deus tinha para dar estava do outro lado do Jordão. E dependia de um trabalho de Josué para fazer. E, portanto, a prudência é algo que não pode faltar na vida de nenhum de nós. Seja em qual área da sua vida for, a prudência tem que te acompanhar, porque ela vai te ajudar a não tomar nenhuma atitude precipitada. Aí Deus diz o seguinte: quando você guardar toda a palavra, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, então prudentemente te conduzirás por onde quer que andares. Se você vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, você sempre vai andar com prudência, ou seja, alguém vai olhar em você e vai ver maturidade, vai ver inteligência, vai ver sabedoria, vai ver que você não é uma pessoa precipitada. E é isso que Deus estava falando a Moisés, digo, a Josué. E é isso que Deus está falando a mim nesta oportunidade, como a você que está ouvindo essa mensagem nesse canal, PR José Amaro. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, a você, a sua família. E vamos ter o cuidado suficiente para analisarmos e analisarmos a palavra e termos o cuidado de fazer tudo conforme ela está nos orientando. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que esta palavra esteja abençoando você, a sua família. Eu peço a você, mais uma vez, que compartilhe este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário, porque todas as vezes que você fizer isso, você vai estar ajudando esse vídeo a chegar bem mais longe. O YouTube vai entender que você está gostando do conteúdo e vai mandar para outras pessoas também. E outras pessoas vão estar sendo abençoadas igualmente a eu e a você. Deus te abençoe, você e a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.